Porque um cara que veio do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, um prospera e o outro não. O cara saiu da mesma rua, do mesmo bairro, um dá certo na vida, o outro não. Ou seja, por que essas coisas funcionam? Como funcionam, né? Generosidade não é quando você tem. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não será no muito. Generosidade é um estado de coração. É um estado de coração. Isso é uma habilidade que te faz prosperar. Ninguém vai prosperar sem ser inteligente. Inteligência não é só o QI. Inteligência é entender as coisas, entender como funcionam as coisas. Então, eu preciso entender qual é o mercado que dá dinheiro, se esse mercado tem margem de lucro, se tem escala, ou se não, só posso vender 10 por mês. Não, posso vender 1.000 por mês, tem escala. Se tem recorrência, se as pessoas vão voltar a comprar de mim. Isso aqui é inteligência, você entender como as coisas funcionam. Bem-vindos a mais um Brunecast. É isso aí. Hoje, se você está estranhando um pouco, estamos eu, Wesley e Teixeirinha aqui como co-hosts desse episódio. Não, Wesley, é Lelei. É, Lelei para os mais íntimos, né? Estamos como co-hosts aqui desse episódio, porque esse episódio é um episódio muito especial, porque vamos apresentar, o autor e escritor desse livro aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Estamos cheios de perguntas para fazer para eles. Então seja bem-vindo, Thiago Brunet. Só quem recebe salário aplaude. Só quem recebe. Só quem recebe. Olha como é que o pessoal aplaude fora. O Rui se empolgou. O Rui tá ganhando comissão agora, além de salário de comissão, ele tá feliz. Tá aplaudindo tudo. Vai comprar outra Tudo que eu moto. falo, ele ri. Conta aquela piada sem graça, ele ri pra caramba. Comprar outra moto, tá focado. Gente, é isso aí. Sejam muito bem-vindos a esse Brunecast. Hoje nós vamos mergulhar nos segredos do dinheiro e da espiritualidade. Você vai tirar dúvidas que talvez você nunca tenha nem pensado sobre dinheiro, riqueza, o que pode, o que não pode, o que a espiritualidade permite, o que não, o que a Bíblia diz sobre isso ou sobre aquilo, como as pessoas realmente prosperam, por que não prosperam, porque existe tanta gente que odeia quem ganha dinheiro, ou tem gente que odeia a própria riqueza, por que isso acontece? Tudo isso são capítulos do livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. É um livro obrigatório para você e durante esse podcast eu vou te provar por quê. E antes da gente começar, quero dizer que tem um QR Code aqui para você que não adquiriu o seu livro ainda. Link na descrição também. Vale a pena. E já vamos começar com as perguntas, né? Vamos lá. Já tem a primeira. Como que surgiu a ideia de escrever Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma? Todo livro que eu escrevo parte sempre de uma necessidade que eu percebo com os nossos seguidores. Nós temos 1 milhão de seguidores. Muitas pessoas que acessam a gente, vão nos eventos. E, através das mensagens que a gente recebe, do contato com o povo, eu consigo perceber quais são as necessidades. Como eu sou um professor de vida e explico a vida através da sabedoria milenar, eu consigo tocar em muitos assuntos. Emoções, construção de negócios, comportamento e relacionamentos e dinheiro. Que além de ser um assunto bíblico, é um assunto cotidiano. Todo mundo precisa, todo mundo tem que lidar com isso obrigatoriamente, gostando ou não. Então, nas minhas últimas pesquisas e análises de público, eu comecei a perceber que muita gente que me seguia tinha um problema em entender o que realmente é dinheiro, para que ele serve, se é de Deus, se não é de Deus, até onde vai com o dinheiro, daqui para frente já não pode mais, como se faz dinheiro de verdade, por que existe diferença de classe social, por que um ganha e outro não ganha, por que um cara que veio do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, um prospera e o outro não, o cara saiu da mesma rua, do mesmo bairro, um dá certo na vida e o outro não. Ou seja, por que essas coisas funcionam? Como funcionam, né? Então, nesse livro Ganhe o Mundo, eu vim explicar, não só pela minha experiência pessoal, pelas entrevistas que eu fiz. Você vê que acho que é o primeiro livro publicado no Brasil que tem 6 ou 7 bilionários da lista Forbes recomendando o livro. Ou seja, eles leram a introdução e o primeiro capítulo e falaram, cara, eu vou recomendar esse livro. Então a gente tem aqui, na recomendação do livro, assim que você abre o livro, tem as recomendações. Guilherme Bentimol, fundador da XP Investimentos, um dos grandes banqueiros do Brasil.
multibilionário. Renata Vick, CEO da Copenhague. Flávio Augusto da Silva, né, do Geração de Valor, da Wiser Educação. José Batista Sobrinho, fundador da JBS, a maior empresa de alimentos do mundo. José Carlos Semenzato, apresentador do Shark Tank e um dos maiores franqueadores do país. João Adib, CEO da CIMED, uma grande farmacêutica. Tiago Nigro, CEO do Grupo Primo, um dos grandes especialistas em finanças do país. Recomendaram o livro, cara. Esse é um livro que realmente explica sobre dinheiro de uma forma que todo mundo vai entender. Uhum. Então, eu escrevi esse livro por causa da necessidade das pessoas de entender dinheiro e porque eu acredito que muita gente que tem acesso a um podcast como esse, muita gente que está apertada financeiramente, mas tem R$60 para comprar um livro, nasceu para prosperar. Uhum. Essa é a primeira característica. Assim, Thiago, como é que você sabe que alguém vai prosperar? Acesso. Se ela tem acesso a um podcast como esse, se ela tem acesso a um livro como esse, ela tem toda a possibilidade de prosperar. As únicas pessoas que eu vejo a impossibilidade de prosperar são pessoas que não têm acesso nenhum por causa da geografia que estão ou da vulnerabilidade que estão, e são essas pessoas que receberão transformação social da riqueza que a gente cria. Porque uma das coisas que eu explico no livro é: dinheiro traz uma responsabilidade. Qual? Transformação social. Então, biblicamente, eu explico no livro. Primeiro você cuida da sua casa. Comecei a ganhar dinheiro. Primeiro você cuida da sua casa. A Bíblia diz: aquele que não cuida da própria casa negou a fé e é pior do que infiel. Depois a gente cuida dos domésticos da fé, aqueles que têm a mesma fé que a gente. A Bíblia diz: ajude a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Depois a gente ajuda o pobre, o órfão e a viúva, que é uma obrigação bíblica. Se você prosperar, você compartilhar com o pobre, com o órfão e com a viúva. Então, por exemplo, essa semana eu faço isso desde que eu não tenho dinheiro, por causa do princípio bíblico. Sempre fui doador, sempre fui generoso. Meu primeiro salário, depois de 3 meses de casado, estava desempregado. Meu primeiro salário, que foi um salário mínimo na época, 500 e poucos reais, eu doei inteiro, 100%, para missões de obra social na Índia. Uhum. Então, estou falando de 20 e poucos anos atrás, quase 21, né, quando eu estava começando o casamento com a Janine. Então, generosidade não é quando você tem. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não será no muito. Generosidade é um estado de coração. É um estado de coração. Isso é uma habilidade que te faz prosperar. Mas depois que você começa a ganhar dinheiro, virão algumas responsabilidades. Sua família, primeiro, doméstico da fé, pobre, órfão, viúva e transformação social. Tipo, o dinheiro que eu estou ganhando, aqui, vamos falar de um grande empresário. Cara, já paga todas as minhas contas, minha família está garantida, eu já ajudo gente que precisa, o pobre, órfão, viúva, eu dou emprego para um monte de gente, eu emprego centenas, milhares de pessoas, só que ainda tenho muito dinheiro. Então, agora, minha responsabilidade, ao invés de acumular, é promover transformação social. E somente o dinheiro promove isso. Boa intenção não promove, vontade de fazer não promove, uma visão de futuro não promove. Por quê? Para construir o hospital tem que ter dinheiro, para construir escola, para dar acesso gratuito à educação, que é uma das formas de transformar a sociedade, precisa de dinheiro. Ou seja, a transformação social exige riqueza. E as pessoas que são contra a riqueza, elas não estudaram a história, pô. Porque tudo que deu certo ao longo dos últimos milênios foi através de 2 coisas: espiritualidade, conexão com Deus, e produção de riqueza. É só estudar a história, não precisa acreditar no que eu estou falando. Uhum. Então, por isso que esse livro é uma resposta para essa geração, porque é o primeiro livro que fala sobre espiritualidade e riqueza ao mesmo tempo. Por que você acha que as pessoas criticam a riqueza? Se tornam um hater da riqueza? Isso é muito simples. Você sempre vai criticar o que não entende ou o que não tem. Uhum. Psicologia. Não entendo esse negócio de política, não. Eu critico. Eu não tenho dinheiro para comprar o tênis que o Wesley comprou. Critico. Então, tudo que eu não entendo ou não tenho, eu tenho uma tendência a criticar. À medida em que eu começo a ser submetido a ver muitas vezes isso acontecendo na vida de alguém, eu não vejo só você com um tênis novo. Eu vejo meu vizinho com um carro novo. Eu vejo você tirando férias na Disney e tal. Aí de crítica eu passo para odiador.
Eu já não sou mais um crítico. Agora eu odeio quem tem. Porque a tua prosperidade denuncia a minha mediocridade. Muito bom. Eu fico muito afetado com isso. Tá? E aí, essas pessoas que são afetadas com isso, elas teriam a chance de prosperar. Por que teriam? Primeiro, porque ela tem acesso à internet, está vendo tua vida. E na internet tem curso, tem palestra, tem um monte de coisa gratuita. Tá? Segundo, ele está tendo acesso à tua vida para observar e aprender como se faz ao invés de criticar. Então a gente não está falando de uma pessoa que está em vulnerabilidade na rua, precisando de comida e está te criticando. Não é isso não, cara. É uma pessoa que tem o mínimo dos mínimos, pelo menos está na internet. Dinheiro para a internet ela tem, né? Uhum. Mas está usando a internet errado, ficar rolando o feed do Instagram, ao invés de estar fazendo um curso gratuito, assistindo palestras. Só no meu canal do YouTube tem mais de 1.000 e poucas palestras, pregações e aulas de graça sobre tudo na vida, porque a pessoa não está lá maratonando tudo. A gente vai discutindo aqui alguns capítulos do livro, você vai ver que quem tem o mínimo de acesso já pode prosperar. Já pode prosperar. Vou até anotar isso, que eu acho uma frase muito importante. Antes da gente começar a explorar o livro, esse título, de onde que surgiu? Ganha o Mundo. É um versículo bíblico, que está em Marcos, que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Esse versículo martela na minha cabeça há muitos anos. Desculpa, está em Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, é um desafio bíblico dizer o seguinte, ó, o que adianta você ganhar dinheiro, ficar conhecido, ter influência, se no final você vai perder o que mais importa? Sua alma é a sua consciência, suas emoções, e é o que vai ser salvo ou não no julgamento final. Então, tua salvação depende disso aqui também. Então, o que adianta você ganhar alguma coisa na Terra e perder a eternidade? O que adianta você ganhar dinheiro aqui e perder família e saúde mental? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Ganhar o mundo, eu explico o que é ganhar o mundo, né? Lê aí. O que eu botei no livro? O que é ganhar o mundo, Teixeirinha? Ganhar o mundo. Entenda o que é ganhar o mundo. Ganhar o mundo significa ser útil para a sua geração. Número 1. Por que Davi ganhou o mundo da sua época? Quando ele morre, coloca um versículo lá na Bíblia. Davi, tendo servido a sua geração, descansou com seus pais. Ou seja, ganhar o mundo começa quando eu sou útil, quando eu sirvo para a minha geração. A minha geração precisa de mim. Ser necessário para alguém e também jamais se sentir melhor que outros porque você conquistou um lugar ao qual a minoria ainda não chegou. Ou seja, quem ganha o mundo é minoria. E eu percebo que eu ganho o mundo sem perder minha alma quando eu cheguei lá e não me acho melhor do que você. Ao contrário, falo, agora eu vou ajudar você a chegar também. Então, ganhar o mundo é ter relevância, ter importância para as pessoas, provocar essa transformação social, servir minha geração. Dinheiro faz parte desse ganhar o mundo. Mas o que é ganhar o mundo sem perder a minha alma? Né? De tantas coisas que a gente vai explicar o que é, mas logo no início. É você conseguir isso tudo e ainda se ver como um servo da sua geração, um servo de Deus e das pessoas, e não melhor do que alguém. Entendi. Aí pronto, a tua alma está blindada, você conseguiu mesmo. Aí sim o teu dinheiro vai ter propósito e destino. Uma coisa que você fala nesse livro também, um pouco para frente, a gente vai chegar lá ainda, mas é que a arma contra o orgulho é a gente se enxergar mordomos de Deus. É a única arma. A única forma de você ganhar dinheiro e não ficar soberbo e prepotente é você reconhecer de verdade, do fundo do seu coração, que esse dinheiro não é teu. Que é um dinheiro divino, Deus confiou esse dinheiro na tua mão e você é um administrador fiel. Você é um mordomo disso. O mordomo ele usa tudo que é do dono, mas ele não pode vender ou comprar sem a permissão do dono, ele só pode usar. Então a gente usa as coisas que Deus nos permitiu ter, mas eu preciso pedir permissão para Deus, para saber o que eu faço com isso. Eu preciso pedir orientação de Deus, se eu realmente acredito que eu sou apenas um mordomo. Essa é a única forma de você nunca se sentir soberbo, orgulhoso, prepotente. Você fala, cara, Deus me deu saúde,
Deus que me deu a sabedoria, Deus que me deu a conexão. Nem conhecia aquele cara que eu comecei o negócio que me gerou tantos milhões. Ou seja, quando você reconhece que tudo vem de Deus, você tapa a brecha para o orgulho e para a prepotência entrar. E o que o dinheiro não compra? Muita coisa. O dinheiro é muito útil, mas ele não compra muitas coisas. Né? Sabedoria, por exemplo, ele não compra. Ele pode comprar o conhecimento através... Você tem dinheiro para comprar livro, dinheiro para comprar curso, dinheiro para comprar mentoria. Mas a sabedoria, ela é um investimento de tempo e não de dinheiro. O dinheiro ajuda, facilita, mas é mais de tempo. Amor, dinheiro não compra. O amor também é um investimento de tempo. Né? Você pode comprar uma noite de sexo, você pode comprar uma noite de prazer, mas amor não. Sim. Fé. Você não pode... Toma aqui 1 milhão e transfere sua fé para mim. Não pode. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então não é com dinheiro que se compra. É pelo tempo de escuta. Entendeu? De escutar a coisa certa, que é a palavra. Então, saúde emocional e mental. Dinheiro não compra. Harmonia familiar. Dinheiro não compra. O dinheiro compra as férias. O dinheiro compra uma casa confortável. E é claro que em termos de conforto, você sim vai viver melhor. Mas de harmonia emocional entre os membros familiares, o dinheiro não garante isso, não. Então, o dinheiro ele compra como se fossem coisas parecidas, mas não a coisa em si, que nem se falou. Exatamente. Pode comprar o plano de saúde, mas a saúde não compra. Essa é a definição de dinheiro. Uma das funções do dinheiro, olhando para o lado maligno, né, que a Bíblia chama de Mamon, que é o senhor das riquezas, é que ele tenta imitar a Deus. Então o dinheiro tenta comprar coisas que, na verdade, só Deus te dá. Entendi. Entendeu? O amor, a Compra sabedoria. a sensação. Ele compra a sensação de saúde, de segurança. Não. A Bíblia diz que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então quem te dá segurança mesmo é Deus. Mas como você tem dinheiro, você bota um segurança, um carro blindado, você acha que está seguro. Não está. Sim. Você diminuiu o risco. Não está seguro, não. Só se Deus te guardar. Muito bom. Então o dinheiro ele tenta substituir, através de um sentimento falso, o que só Deus faz. Isso é legal anotar. É por isso que essa é a diferença de servir a Deus e servir a Mamon. Entendeu? Tem uma frase aqui antes de começar o capítulo 1. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus disse isso em João 10:10. Mas, já colocando o outro lado da história, mas Jesus foi um cara simples, Tiago. Jesus andava com os pobres, tudo que ele tinha ele compartilhava. Explica um pouco pra gente dessa história. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que a gente fosse salvo, não tivesse mais a condenação do pecado. Ele se fez pobre para que a gente tivesse acesso à riqueza. Está na Bíblia. Então, Jesus se fez maldição para que nós fôssemos uma bênção. A vida em abundância aí, nas palavras de Jesus, não está se referindo a ter dinheiro somente. Porque uma coisa que você tem que entender, você que está escutando esse podcast, é que ter dinheiro é muito relativo. Ser rico é muito relativo. Você concorda que tem gente que quando ganha 10 mil reais vai achar que está bem? Porque ele paga só 2 mil, 3 mil de aluguel e consegue administrar bem o resto e está tudo bem. Família pequena. E ele fala, cara, estou bem pra caramba, estou feliz. E ele vai se sentir abençoado, vai sentir com uma vida em abundância. Você concorda com isso? Sim. Mas tem gente que com 100 mil está todo endividado. E tem gente que com 1 milhão está ganancioso. Agora vai fazer até uma coisa ilícita, vai falsificar um documento, vai entrar numa coisa que não é legalizada para poder fazer mais. Ganância. Então o dinheiro é muito relativo. O que é muito, o que é pouco. Por isso que a melhor definição de riqueza não é o quanto você tem. É se você já tem liberdade e poder de escolha. Isso é independentemente do valor que você tem. Mas quando você já tem liberdade, liberdade de quê? De tempo. Liberdade de quê? Geográfica. Eu posso ir ali rapidinho, voltar, posso visitar o país tal, voltar. E poder de escolha. Escolher o que eu vou comer, escolher o que eu vou comprar, escolher o que eu faço hoje, escolher o que eu faço daqui a 2 semanas. Sim. Poder de escolha. Então, a melhor definição de riqueza é liberdade e poder de escolha. Muito bom. E não o quanto você tem de dinheiro. Até porque tem muita gente que tem muito dinheiro e se acha pobre, porque em vez de se comparar com quem está vulnerável, se compara com quem tem mais do que ele.
O cara tá ganhando 500 mil por mês e fala assim, mas o fulano que é rico, ele tem avião. Entendeu? As pessoas parecem que nunca estão satisfeitas, nunca estão conformadas. A Bíblia chama isso de falta de contentamento, que é um pecado. Né? Você pode querer mais, mas você precisa estar contente com o que Deus já fez. Sim. E esse querer mais é para um propósito e não para a tua satisfação pessoal. É para a transformação social, por exemplo. Eu preciso de mais porque eu quero contratar mais gente, porque eu quero construir mais coisas para as pessoas, eu quero isso, aquilo, e não porque eu preciso de mais. Então, se tivesse a consciência de transformação social, as pessoas bateriam menos na riqueza. O problema é que muito rico realmente usa a riqueza somente para fins próprios, egoístas e, às vezes, como eu explico bem no livro, somente para obras da carne, que são pecados. Só para potencializar obras da carne, bebedices, prostituições, orgias, festas sem fim, glutonarias, festas sem sentido algum, de valores exorbitantes que acabam fugindo de um propósito. Se o dinheiro não tiver propósito e destino, escuta isso. Se o dinheiro não tiver propósito e destino, o dinheiro vai dar um destino para você e não vai ser bom. É você quem dá destino para o dinheiro e não o dinheiro dá destino para você. Nossa, muito bom isso. Muito bom. Escala de níveis financeiros. Explica pra gente como que funciona. Logo Primeiro, rapidinho, antes, esse livro, eu acho que ele é muito fantástico, porque não tem só uma ou duas teorias. O livro é repleto de teorias, eu acho que... Todo livro todo capítulo tem uma teoria. Eu acho que isso é uma das diferenças muito grandes, não só nesse, mas em outros livros também, tipo o Especialista em Pessoas, em todos os outros livros. E logo a primeira já é essa revelação aqui, que engloba todas as pessoas também, que é a escala de níveis financeiros. Eu estou anotando aqui algumas frases que a gente falou. Sobre a escala dos níveis financeiros é o seguinte. A gente fez uma pesquisa. Eu explico que essa pesquisa tem variações de valores, é claro. Não é uma pesquisa absoluta, mas com base em alguns institutos de pesquisa e na nossa própria pesquisa pessoal do Instituto Destiny, a gente montou uma escala de níveis financeiros. A base da pirâmide são as pessoas em vulnerabilidade social. Aí a segunda linha da pirâmide são os trabalhadores comuns, que é quem está ganhando 1, 2, 3 salários. Aí o terceiro nível são os microempresários e os funcionários de nível gerencial. O microempresário ele já está ganhando aí 30 mil, 50 mil, já tem um funcionáriozinho ou um cargo, ou o cara não é empresário ainda, mas tem um cargo gerencial e ganha isso. Né? Nós temos os funcionários de alto escalão, que aí a gente está falando, por exemplo, o CEO da Microsoft. Ele não é o dono da Microsoft. Ele é um funcionário de alto escalão. Ele ganha muito dinheiro, né? 100 mil, 190 mil, 200 mil. Tem uns que ganham milhões, né? Funcionário de alto escalão. Depois vem o nível dos influenciadores, empreendedores, artistas e esportistas. O cara que, como influência, está fazendo 1 milhão por mês, porque a jogador de futebol faz 800 mil, 1,5 milhão. Um empreendedor descobriu um produto ou um serviço e ganha aí também seus milhãozinhos por mês e tal. Tem um mega empresário, que é o cara que fatura centenas de milhões ou até bilhões. E tem um construtor de ecossistema, que é o topo da pirâmide. O que é o construtor de ecossistema? Já não é nem pelo dinheiro que a gente mede esse cara, porque ele já está no bi para tri. É que o negócio dele é tão importante que o mundo depende do que ele faz. Entendi. É como se o Mark Zuckerberg da Meta hoje parasse, eu vou me aposentar e parar meus negócios, aí a gente não tem mais WhatsApp, não tem mais Instagram, atrapalhou a vida de todo mundo. E quem vende pelo Instagram? Quem precisa do WhatsApp para comunicação, ou seja, ferra um monte de gente. Né? Então, o construtor de ecossistema, ele está multibilionário, até trilionário, o Elon Musk da vida e tal, porque esses caras, eles produzem coisas que o mundo precisa. E se eles pararem, atrapalha alguma coisa no mundo. Sim. Boa. Entendeu? Então, aí o desafio que eu faço logo no primeiro capítulo é você se reconhecer na escala de níveis financeiros. E depois que você se reconhece, caramba, eu sou um trabalhador comum. Não, já sou um microempresário. Não, eu sou um funcionário de alto escalão. O que você é? Você se localizou, agora você criar um projeto se você quer crescer ou se manter. Porque são 2 desafios. Eu preciso ter coragem, tomada de risco e conhecimento para avançar para um próximo nível
E eu preciso ter inteligência financeira para não descer do nível que eu estou. Sim. Entendeu? E é o desafio que eu proponho na pirâmide financeira aí. É possível uma pessoa sair de pessoa com invulnerabilidade e se tornar um construtores de ecossistema? Sair de uma situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Nós temos... É possível. Né? Nós temos uma história... Ele não chegou a ser um criador de ecossistema, mas se tornou um homem multimilionário, que aquele filme do Will Smith retrata bem. Alguém me lembra o nome do filme? Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. É a história real de um homem negro dos Estados Unidos. Eu digo negro porque nos Estados Unidos tem certa segregação, como em muitos países ainda tem racismo e tal, a gente entende isso. Então, ele vivia uma situação de vulnerabilidade, cara. Ele dormia no banheiro do metrô com o filhinho. Vulnerabilidade total. Ele vai para a primeira entrevista de emprego dele todo sujo de tinta, porque ele estava tentando pintar uma casa para fazer um dinheiro para comer. E ele se transforma num homem multimilionário dentro dessa empresa que ele entrou em situação vulnerável. Mas o que acontece? O que eu expliquei no início? Por que foi possível isso? Porque ele teve um mínimo de acesso. Qualquer nível de riqueza. Você pode achar que 10 mil reais é muito dinheiro por mês, você pode achar que 1 milhão é pouco por mês, qualquer nível de riqueza. Você só tem acesso, você só conquista ou produz essa riqueza se tiver um mínimo de acesso. O mínimo de conhecimento, o mínimo de saber onde eu vou. Você tem que ter um mínimo. E ele tinha um mínimo, ele sabia que se ele procurasse uma empresa, se ele pedisse um emprego, se ele se conectasse com alguém, ele se conectou com um cara e pediu um emprego, ele tinha um mínimo de acesso. Esse mínimo de acesso é o que te dá a possibilidade de mudar a sua escala nesse nível da pirâmide financeira. Certo, mas todas as pessoas vão subir nessa classe ou tá tudo bem? Eu aceitei que eu sou um funcionário de alto escalão e tá tudo bem com isso? Não, tudo bem. Ou as pessoas têm que ter a ambição de subir? Não. Eu acho que a riqueza é um chamado pessoal. A pessoa sente isso dentro dela. Ela às vezes já é um funcionário de alto escalão e falou, mas, cara, mesmo ganhando isso, eu queria ter o meu próprio negócio, porque eu tenho a minha própria visão, porque é um incômodo que ele sente, né? A Bíblia diz que Deus nos deu a capacidade de adquirir riquezas. É um incômodo que a pessoa sente e ela fala assim, eu posso produzir mais para a minha sociedade, eu posso ser melhor para a minha geração, eu posso ser um transformador social, eu consigo gerar mais riqueza. Eu consigo ajudar mais gente. Esse incômodo faz a pessoa querer subir. Se a pessoa não tem esse incômodo, qual é o problema dela ser um trabalhador comum? Nenhum. Não é pecado, não é errado. Ao contrário, a sociedade é assim. A sociedade é dividida em níveis financeiros. E está tudo bem. Agora, tem gente que compra esse livro porque quer avançar financeiramente. A gente não está julgando quem não avança. A gente só está dizendo que, para quem quer, tem solução aqui. Entendeu? E esses degraus são fases da vida? Degraus são fases da vida ou não? Por exemplo, com certeza a pessoa vai subir um certo ponto, depois vai descer. Cara, eu explico isso. Muito bom. No livro, eu explico o seguinte. Primeiro, toda a escala de níveis financeiros é flutuante. O cara pode ter nascido multimilionário e terminar como um microempresário. O cara pode ter nascido como trabalhador comum e terminar como um criador de ecossistema. Descer e subir é totalmente flutuante, é inevitável, é totalmente flutuante. Então, você para pensar, eu nasci numa família de classe média baixa. Meu pai era trabalhador, ganhava alguns salários, né? Na época eu acho que eram 5 salários, não lembro, mais ou menos isso. Quando eu desperto para a vida empreendedora, mais ou menos aos 19 anos, eu falo, cara, eu não vou depender de alguém me dar salário, eu não vou deixar ninguém mandar no meu tempo. Quando eu tomei essa decisão aos 19 anos, eu parti para empreender. Não tinha CNPJ ainda, nada, mas parti para empreender. Vendedor autônomo, vou pegar um produtinho aqui, vou vender ali, vou fazer isso, vou fazer um negócio, ganho comissão aqui, blá, blá, blá. Então, eu parti de trabalhador comum,
que dos meus 15 aos meus 20 anos fui um trabalhador comum, ganhava salário para trabalhar, dos meus 19 para os 20, dos 20 em diante, eu já fui um empreendedorzinho. Pequeno ainda, faturava nada, mas ganhava melhor do que o trabalhador comum. Depois eu consegui virar um empresário. CNPJ, abri uma empresa de turismo, comecei a faturar bem. Quebrei em 2014 e fui para uma situação de vulnerabilidade. Não sabia o que ia comer no outro dia, não tinha mais onde morar, tive que correr atrás de uma casa em frente a uma comunidade para morar. Na época era eu, Janine e 2 crianças, hoje nós temos 4. Literalmente não sabia o que ia comer no outro dia, luz cortada, vulnerabilidade total. Aí eu conhecia pobreza. Eu já conto até aquela história triste que eu evito contar porque eu me emociono, que era 24 de dezembro, Janine me acordou e falou assim, Thiago, não tem nem gás, nem papel higiênico. Era dia do Natal. A gente já não tinha comida. Pô, não tem nenhum gás para virar um miojo, assim, para fazer um miojo. E papel higiênico, pô. Cara, higiene, sabe? Era uma coisa muito humilhante. Então eu cheguei num nível de vulnerabilidade que eu tive que começar a pedir. Alguém me dá 50? Tipo, não mendiquei porque eu não fui para a rua pedir dinheiro, eu pedi para alguns conhecidos. Sim. Cara, eu preciso de 100 reais, eu preciso de 50 reais, eu preciso, me salva aqui e tal. E depois que eu tomei algumas decisões, depois dessa quebra, eu acabei virando um grande empresário. Então hoje o nosso sistema educacional do Instituto Destiny produz milhões por ano e eu subi na classe de níveis financeiros. Hoje eu sou conselheiro de vida e também de espiritualidade, tanto vida emocional quanto espiritualidade, de muitos bilionários da lista Forbes do Brasil, de muitos jogadores da seleção brasileira, de muita gente importante no país. Então, os nossos livros são best-sellers, vendem milhões de cópias em mais de 16, 17 países. Como é que pode uma pessoa que era trabalhador comum, se transformou num microempreendedor, depois num empresário, depois vulnerabilidade, fazer isso? A escala é flutuante. Os níveis financeiros são flutuantes. Então, por isso que você precisa decidir. Você precisa localizar onde você está, onde você quer chegar e como fazer para não descer. Isso eu também ensino no livro. Logo depois da escala dos níveis financeiros, você começa a falar sobre os 3 tipos de destino. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Se você parar para pensar, grandes escritores de riqueza, eu dou exemplo de alguns no livro, usam uma expressão chamada golpe de sorte. Esses dias eu vi um grande banqueiro do Brasil dando uma entrevista, ele falando assim, não, a gente deu a sorte de conseguir recomprar o banco. Eu já vi grandes bilionários falando, não, eu dei a sorte de estar no lugar que o cara estava lá e a gente fez o negócio. Eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Então, o que esses grandes escritores de finanças chamam de golpe de sorte, fala, cara, no final das contas, o cara só fica rico mesmo com um golpe de sorte. Eu chamo de destino. Para você entender o que é destino, a gente tem que dividi-lo em 3 partes. Uma parte eu chamo de destino rígido. O que é o destino rígido? O que você não pode fazer nada para mudar, porque já está feito, já está estabelecido. Cor da sua pele, você escolheu? Não. Onde você nasceu? Geografia. Nasceu no Brasil, na China, no Japão, no Afeganistão, você escolheu? Não. Não. Como você foi criado na infância, se teve trauma na infância ou não, você escolheu? Não. Não. Nada disso você escolheu. Isso se chama destino rígido. Geografia, cor de pele, quem foram meus pais. Sim. Eu não fiz nada. Eu não merecia, eu deixei de merecer e aconteceu. Ponto. Destino rígido, estava determinado. Mas existe um segundo tipo de destino. Vamos lá. O destino flexível, que é uma parte da nossa vida que Deus permite que a gente escolha. Você escolhe com quem vai casar? Sim. Ou é o governo que escolhe para você? Não, eu que escolho. Você que escolhe, né? Então você tem poder de escolha. Sim. Você que escolhe onde você vai morar, você não escolheu onde nasceu, mas você pode escolher qual vai ser a tua nova geografia. Você que escolhe. Beleza. Dentro dos seus valores financeiros, Sim. você pode morar aqui ou ali. Né? Você escolhe com o que vai estudar, o que vai ler, com quem vai caminhar, se vai caminhar com gente que trabalha com coisas ilegais ou com gente que te ensina a fazer negócio. Você escolhe. Esse poder de escolha se chama destino flexível. E tem um terceiro destino que está no livro de Salmos,
é 139, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os dias da nossa vida. O que isso quer dizer? Que existe um plano divino para cada dia da tua vida. Então, destino rígido, destino flexível e destino planejado. O plano divino para a sua vida. Então, o destino rígido, você se adapta. Você não pode fazer nada além de se adaptar. O destino flexível, você se prepara para escolher. E o destino planejado, que é o plano divino, você tem que se sensibilizar espiritualmente para entender e obedecer. Qual o problema, Rabi? Qual o problema? As pessoas não sabem disso, então elas detonam um destino flexível com escolhas baseadas em sentimentos, oportunidades, ignorância. Então, por exemplo, por causa da ignorância ou da falta de oportunidade ou do meio que estava inserido e acabou sendo influenciado, uma menina pode, numa comunidade, ficar grávida aos 14, 15 anos, às vezes tem 1, 2 filhos com essa idade, e aí ela já não estudou. Olha só, a questão não é só ela estar numa comunidade, a influência que às vezes leva ela para um caminho de decisões que vão prejudicá-las. É que ela está diminuindo as chances de vitória porque teve filho muito antes do tempo, não conseguiu estudar, e aí essa falta de conhecimento... Eu não estou falando de diploma, porque eu acho que você pode ter sucesso na vida com diploma ou sem diploma. Eu estou falando só de educação básica. Para você desenvolver uma linha de pensamento na vida, para você aprender o básico de história, geografia, matemática, português, para poder ser uma pessoa que pensa. Então, a decisão, o destino flexível foi mal usado, porque não teve adaptação do destino rígido, né? Sim. E aí, dificilmente ela vai se encaixar no plano divino, porque ela não consegue desenvolver essa sensibilidade espiritual pelos problemas que ela já está envolvida, para poder se encaixar no plano divino que provavelmente consertaria as coisas. Uhum. Então, eu estou dando um exemplo bem trágico aqui, mas que é a realidade de muita gente, né? Então, se as pessoas entenderem o que é destino, a chance delas prosperarem financeiramente é muito maior. Todas as pessoas têm um destino planejado, ou não? Sem dúvida. Então qualquer um pode ter uma vida mais leve, se sensibilizar e se encaixar nesse destino, é isso? Sem dúvida. Vou te provar. Comendo pão de queijo aqui. Jeremias 29:11. O profeta Jeremias está falando com o povo de Israel e falando em nome de Deus. O próprio Deus falando. Eu sei os planos que eu tenho feito para vocês. São planos de bem e não de mal, a fim de lhes dar um destino de paz e prosperidade, de segurança. Algumas outras versões dizem um destino seguro. Ou seja, os planos divinos sempre é para você terminar bem. Tem percalços no caminho? Tem, porque Deus usa as dificuldades para nos amadurecer, nos treinar, tirar o orgulho do nosso coração, nos aproximar da espiritualidade. Tem percalços no caminho. Mas o fim sempre é bom. É quando você não se encaixa no plano divino, que é muito melhor que os teus planos. O profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Se você confiar o teu destino na mão de Deus, a tua chance de dar certo é muito maior. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Por exemplo, eu quando não tinha nada, em situação de vulnerabilidade lá em 2014, eu falava, Deus, meu destino está na sua mão. Hoje que eu faturo milhões, eu continuo pela manhã acordando, dobrando meus joelhos, chorando na presença de Deus. Eu falo, Deus, perdoa meus pecados, mostra-me se tem algum caminho mau, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria para o dia de hoje, toma meu futuro nas tuas mãos, nada do que eu tenho é meu, tudo, Senhor, tu governas, me dá a direção. É a mesma oração, às vezes até um pouquinho mais quebrantado hoje, por reconhecer que tudo vem de Deus. Então a chance de eu me encaixar no plano divino é um pouco maior. Porque eu estou todo dia tentando me sensibilizar para escutar a voz de Deus para o próximo passo. Uma pessoa que ela não é sensibilizada a ponto de conseguir ouvir as direções, ela consegue se encaixar no destino planejado de alguma forma? Cara, muito difícil. É porque geralmente o que Deus pede não é o que a gente faria. Ah, boa.
Então, ou você anda pelos teus sentimentos e instintos, ou pelo que Deus está pedindo. Entendi. Isso é o destino planejado, é o que Deus está te pedindo. Legal. Eu posso dar um exemplo simples e recente. Quando eu atingi a melhor fase da minha vida, inclusive financeira, começou uma época de conforto e zona de conforto para mim. Conforto porque eu estava com a vida financeira muito bem estabelecida, estava com influência nacional, graças a Deus, os livros arrebentando, as coisas acontecendo. E aí, como eu me sensibilizo diariamente, me expondo à oração, leitura da palavra e jejuns semanais, que a única forma de se sensibilizar espiritualmente é tendo rotina espiritual, eu explico isso no livro, Deus falou para mim. E quando a gente fala Deus falou para mim, como assim, Thiago, Deus falou? Assiste um vídeo que eu tenho aqui no Brunecast chamado 8 Formas que Deus Fala Contigo. Está na Bíblia. Deus falou comigo que eu teria que construir uma sede. Que tinha que ter um auditório para 2.000 pessoas, que tinha que ter centrais de estúdio, escritórios. Eu falei, Deus, agora que é meu tempo de descansar, estou com um tempo mais livre, estou com um dia, isso aqui, vou ter que começar uma obra multimilionária, uma preocupação, que fazer uma obra é uma preocupação assim enorme, vou ter que movimentar um monte de gente, mas, meu Deus, agora que está tudo certo. Aí eu tive que decidir, faço o que eu quero ou seja feita a vontade de Deus? É o que Jesus orou no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Cara, e sem ter o recurso todo, porque a obra aqui foi muito grande, começamos a construir. Ficou pronto em 1 ano e meio, sem pegar dinheiro emprestado, sem nenhuma dívida, Deus cuidou de tudo, mandou provisão para tudo, e hoje eu estou 10 vezes melhor, inclusive empresarialmente, depois da construção do prédio. Ou seja, Deus tinha um plano de crescimento para mim e eu já queria parar. Uma coisa que eu falo no livro é, imagina Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, e porque derrubou o gigante Golias, virou capitão de exército de Israel, falasse, caramba, cheguei no meu auge. Eu era pastorzinho de ovelha, agora estou com um dinheirinho, vou casar com a filha do rei, sou capitão do exército de Israel, tá bom. Não tá bom. O destino dele era ser rei. Nunca tá bom quando o teu destino ainda é maior. Eu boto uma frase nesse livro que fala, não se acostume com a migalha se o pão divino ainda não foi servido. Deus ainda tem um pão, para que você vai ficar só na migalha? A história de Davi prova isso. Então, se eu tivesse parado ali porque agora eu estou confortável, eu não estaria empregando as pessoas que eu estou empregando, eu não estaria fazendo as obras sociais que a gente está fazendo. Né? Enquanto a gente está gravando esse Brunecast aqui, eu estou embarcando para a África fazer missão. Já é um projeto social que a gente faz há anos, construção de orfanato, de escolas para as pessoas estudarem de graça. E fazemos no Brasil também, tá? Para quem é hater de, só ajuda a África. Não, no Brasil também a gente faz. E fora as outras coisas que a gente não posta, porque tem coisas que a gente faz porque quer servir a Deus e as pessoas. Mas, por exemplo, a gente ajuda alguns orfanatos aqui no Brasil e, às vezes, mais do que dinheiro, do que sustentar a parte de alimentos, a gente faz algo que para a criança é mais importante. Ela tem uma rejeição muito grande, porque o pai e a mãe não quis, ou fizeram alguma besteira que jogaram ela nessa situação de vulnerabilidade. Tudo que elas querem é passear. Então, eu e Janine, às vezes a gente aluga ônibus, bota 45 crianças do orfanato e leva no parque para passear. Dá amor, carinho, pipoca, conversa, abraça, cria memórias. Então, não dá para ficar postando isso também toda hora, ficar mostrando para os outros que eu sou bonzinho. Até porque eu não sou, é pela misericórdia de Deus. Mas você tem que fazer. Primeiro, que isso te dá sentido de vida. Segundo, que é uma obrigação de quem está prosperando. Dentro desse destino flexível, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, eu vou comprar uma casa, igual você falou. É flexível a ponto de eu escolher a casa, mas não é flexível porque o meu dinheiro escolhe a casa que eu vou comprar, não é? É lógico. Então, a maneira como você decide vai estar sempre baseada em duas coisas. Ou na sua realidade financeira ou no seu nível de fé. Então, vou te dar um exemplo.
Quando eu comecei a construir a casa que eu moro hoje, que é uma excelente casa, eu estava prosperando já, mas não tinha o dinheiro para construir a casa. Do tamanho que é, do jeito que é, no terreno que é. Mas eu tinha uma palavra divina. Isso é importante de você se encaixar no plano divino. E eu pedi permissão a Deus. Eu falei, Deus, eu entro nessa construção aqui? E Deus me deu o sinal, entra. Então eu não me movi pela minha realidade financeira. Eu me movi por uma palavra. Terminamos a obra quitada sem nenhuma dívida. Uhum. Então, ou você se move pela sua realidade financeira, que a maioria das pessoas fazem isso, ou você se move por uma palavra, pela fé, que não é fazer loucura. Aí eu vou comprar aqui porque eu acredito. Não. Qual a diferença de fé e loucura? Fé você tem uma palavra divina para fazer. Loucura deu na tua cabeça de comprar essa casa e você quer comprar, vai ficar endividado. Entendeu? No meu caso, que tenho uma sensibilidade espiritual para entender a voz divina, eu recebi o comando para fazer. Então, se parar para pensar, eu literalmente escolhi onde eu queria morar, porque eu não tinha condições. Mas geralmente, respondendo a sua pergunta, é pela condição que a pessoa escolhe. Entendi. Então é flexível, mas tem alguns fatores que... Claro, como tudo na vida. Uhum. Você não tem um poder de decisão total na mão. Uhum. Às vezes você tem um dinheiro da casa e o cara não quer te vender. E agora? Você queria aquela casa, vai ter? Não necessariamente. Você pode ter o dinheiro, o cara não coloca à venda. Então, existem muitos percalços por um desejo, uma vontade, um sonho se cumprirem. Mas a teoria básica para você entender como funciona a vida, inclusive a financeira, começa pelo entendimento de destino. Rígido, flexível e planejado, que é a vontade de Deus. Quando você une esses três destinos, como que você chama? Quando você une o rígido, flexível... Destino. Eu sinto que hoje em dia, muitas pessoas acham que o destino dela é um destino de glória, de falar para milhões de pessoas, prosperar de uma maneira incalculada. E é verdade isso ou não? Todo mundo vai ter esse destino? Não. Não, porque não tem espaço. Né? É só você estudar estatística, você vai ver que, eu explico isso muito no livro, 2% da população chegam num destino de glória. Uhum. Mas isso não quer dizer que os outros 98% estão revoltados e tristes porque não estão lá. Porque tem muita gente, como eu falei, que ganhava 3 mil, começou a ganhar 10 mil, já é a realização pessoal da vida dela, ela está feliz já para sempre. E está tudo bem com isso. É só cerca de 2% da população que tem essa capacidade mental, visionária, esse incômodo de coração de falar, eu vou por mais. Esses têm que se preparar mais. Esses vão ter que aprender a se conectar. Esses vão ter que aprender os caminhos. E esses vão ter que cumprir princípios para não vender a alma. Entendeu? Uhum. Então, eu até uso um termo que a gente deve discutir daqui a pouco, destinados e alienados. Para mim, existem 2 tipos de pessoas só. Os destinados e os alienados. O destinado é quem percebe que nasceu para algo maior, e aqui esse maior é independentemente de valores, de posição social. Como eu falei, 10 mil para um é muito, 100 mil para o outro é enrolado, 1 milhão para o outro é pouco. Aí, dependendo do tamanho da tua visão, do teu sonho, do teu projeto pessoal. Mas tem gente que sabe que nasceu para algo, tem fome de conhecimento, sabe que se conectar com aquela pessoa, ela vai aprender coisas, vai abrir oportunidades diferentes. Ela tem isso dentro, é um destinado. Ela gosta de ler livro, ela gosta de aprender. O alienado é o que não quer saber de nada. E odeia quem julga e zomba de quem está aprendendo. Ele é alienado de informações, de conhecimento, alienado da vida. Uhum. E esse que geralmente fica numa situação mais difícil. Geralmente estão na base da pirâmide da escala financeira. Aqui nesse livro, você defende uma tríade, que eu acho que eu poderia colocar até como uma tríade da riqueza, que é destino, mentalidade e capacidade pessoal. Tá, vamos lá. Destino, eu já expliquei, dividido em rígido, flexível e planejado. Mentalidade é quando você experimenta alguma coisa que muda completamente a forma que você pensava. Por exemplo, eu fui num restaurante premiado, nunca tinha ido, e aí eu observei, um dos segredos da prosperidade é a observação. Eu observei que
as pessoas falam mais baixo, que o serviço é muito excelente, o garçom está sempre muito atento a você, que o menu tem poucas opções de prato, 4, 5 opções. Se eu conseguir observar isso, eu começo automaticamente a comparar com um restaurante popular e começo a ver as diferenças. Quando eu saio desse restaurante, a minha mente já não é mais a mesma, ela já expandiu. Entendi. E o paladar não retrocede. Então, mentalidade tem a ver com coisas que você experimenta, isso vem através de leitura, viagens, experiências, convivência com outras pessoas, coisas que você experimenta que esmaga a tua forma de pensar e fala, caramba, a vida é outra coisa, eu não percebia isso. Então, mentalidade é fator determinante para a riqueza. Destino é um, mentalidade é outra. Então, tudo que você puder se expor para ampliar a tua mentalidade, faça. Você vai julgar menos, você vai entender mais. O que é mentalidade? Eu consegui entender as coisas. Eu entendo por que você faz isso, porque eu não faço, porque você tem tanto dinheiro que aquele não tem. Eu entendo, mentalidade. Entendi. E aí, quando eu tenho mentalidade avançada, expandida, eu julgo menos, eu compreendo mais as coisas, inclusive sou mais racional do que emocional, e eu consigo encontrar caminhos para continuar prosperando, prosperar muito mais. E a capacidade? Capacidade pessoal é quando você une o dom, o talento divino que você tem com preparação. Mateus 25 diz que um senhor se ausentou da sua terra e deu 1 talento para um servo, 2 talentos para o outro, 5 talentos para o outro, deu cada um conforme sua capacidade. E quem ele deu 5, que ele acreditava que tinha mais capacidade, foi o que realmente produziu mais. Ou seja, produção, que é o que vai gerar riqueza. Às vezes você tem talento, mas não tem produtividade, aí não gera riqueza. A produção é o que vai determinar o quanto você vai ganhar. Lembrando também que muita gente acha que você é reconhecido pela importância que tem. Você não ganha pela importância que tem, você ganha pela raridade que é. Vou anotar aqui, ó, importância versus raridade. A professora de educação básica que ensina a criança a ler e escrever é muito mais importante do que um jogador de futebol. Você não vive sem alfabetização, mas vive sem futebol. Mas quem ganha mais? O jogador de futebol. Porque é mais raro ter alguém que saiba correr o campo todo, fazer gol de cabeça, bicicleta, bater pênalti, acertar. Ou seja, é mais rara aquela disciplina, é mais rara aquela habilidade do que a habilidade de ensinar a ler e escrever. Então você não é pago pela importância, você é pago pela raridade. As pessoas precisam entender isso, até para começarem a sonhar com seus níveis financeiros. Por exemplo, o que faz o Instituto Destiny prosperar não é só o meu modelo de negócio, é a raridade que eu tenho. Ou seja, poucas pessoas explicam o que eu explico. Poucas pessoas falam do jeito, da forma que eu falo e as pessoas entendem. Então, poucas pessoas criaram a credibilidade, empilharam autoridade para falar. Então, pela raridade que eu sou, eu recebo por isso. E não pela importância. E como que a gente consegue se tornar uma raridade? Porque tem muitas pessoas que têm uma capacidade enorme, mas não são raras. Uma das coisas que eu aconselho você que está assistindo a gente tem 2 cursos no Instituto Destiny que eu acho que são obrigatórios para você. Um é o Método Destiny, que é justamente ensina a ser uma raridade através dos princípios milenares. Vai acontecer em janeiro, agora de 2026, 29 e 30 de janeiro de 2026. E fazer o curso de riqueza que a gente tem destinados à riqueza, que é o curso do Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, que vai ser 7 e 8 de novembro, agora aqui na Casa de Destino, não só comigo, mas com grandes professores do mundo financeiro, como Guilherme Bentimol, fundador da XP, Pablo Marçal falando de mentalidade de riqueza. Você entra numa plataforma que você fica por 1 ano na mentoria com Flávio Augusto, comigo, com Bruno Perini, que é um grande especialista em finanças, Thiago Nigro. Ou seja, impossível você ficar de fora do Destinados à Riqueza. 7 e 8 de novembro é o presencial, mas fora o presencial você ainda tem 12 meses de plataforma, mentoria comigo, com professores top de linha, e ainda 4 aulas por Zoom comigo de tira dúvidas sobre finanças e negócios.
vale a pena você conhecer o projeto, está aqui no link da descrição. Vai mudar a tua vida, mudar. Mas para se tornar uma raridade, faz o método Destiny em janeiro. Para mudar a tua vida financeira, faz o Destinados à Riqueza agora em novembro. Ótimo. Tá. Voltando aqui para o livro, então não basta a gente ter um destino. A gente precisa expandir a nossa mentalidade E desenvolver nossa capacidade. Ótimo. Essa tríade é o que forma a riqueza do ser humano. Seja qual o valor for. Repetindo, riqueza não é valor. Riqueza é liberdade e poder de escolha. Sim, ótimo. Tá? Tem gente que ganhando 30 mil vai ter liberdade e poder de escolha. E tem gente que é tão enrolada, uma gestora péssima, um administrador horrível, que ganha 500 mil, ele só atrai perturbação para a vida dele. Sim, entendi. Entendeu? Então não tem a ver com valor, tem a ver com liberdade e poder de escolha. Uma coisa que me veio na minha cabeça é que você estava falando de raridade, quanto mais raros, mais você é pago. Mas, por exemplo, uma franquia igual o McDonald's. Eles não são uma franquia rara, mas tem muitas unidades, mas faturam bastante. Não se encaixa nisso? Não, é porque aí você está falando de modelo de negócio, né? O McDonald's ele fatura muito mais pelo sistema imobiliário que ele criou. Ele tem as esquinas mais caras de quase todos os países do que pelo hambúrguer que ele vende. Então ele criou um patrimônio imobiliário e a desculpa para a aquisição desse patrimônio imobiliário é a venda do fast food. E a gente tem que lembrar que empresas como o McDonald's saciam uma das necessidades do ser humano, que é ter prazer. O ser humano ele sempre vai pagar para fugir da dor ou para ter prazer. O McDonald's ele dá um prazer, a dopamina, que é a gordura, que é o açúcar, tudo que tem nesse fast food, né? Que aconselho que não seja uma rotina sua comer isso, né? Mas de vez em quando eu como. Não estou também criticando, não. De vez em quando, bem de vez em quando eu como. Mas é raro. O nível de prazer que joga no teu corpo é muito rápido, por causa do gosto, sabor, extremo sabor e tal. Então, na verdade, eles estão vendendo prazer. A gente acha que as pessoas estão indo lá para comprar hambúrguer. Não, estão indo lá para comprar prazer. Quer sentir aquele prazer, aquele negócio e tal. Então, geralmente, as grandes marcas, elas usam o produto que elas têm como desculpa para vender o que realmente ela quer. Por exemplo, a Hermès vende status, não é a bolsa. É que a mulher que usa uma Hermès, que custa uma fortuna, ela não vai comprar essa bolsa para deixar guardada porque ela acha de muita qualidade. Ela vai comprar para postar no Instagram, para ir no restaurante, para mostrar que ela é diferente. Ela está comprando status. A Hermès sabe disso, por isso aumenta o preço. Então, o grande segredo dos negócios que dão dinheiro é saber o verdadeiro motivo por trás daquele produto ou serviço que está fazendo as pessoas comprarem aquilo. Ou uma fuga de dor, ou uma compra de prazer ou status. Entendi. Mas talvez a raridade do McDonald's esteja na marca que eles construíram também, né? Foram os pioneiros na questão de fast food. Tem vários pontos positivos, né? Não dá para a gente está aqui para analisar um negócio, sim, né? Mas, enfim, eu acredito que a questão de vender prazer é uma coisa que sempre vai ser lucrativa. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no livro, e isso foi uma realidade na minha vida, não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define as mesas nas quais você permanecerá. Então, quando você alinha talento com treinamento intencional, você fica bom. Aí você entra em muitos lugares. Então, eu tenho um talento, falo em público, é meu talento falar em público. Me treinei intencionalmente em escrever, me posicionar, falar, papá. Então, esse meu talento me colocou em muitas mesas. Mas o que me mantém lá já não é o meu talento, é meu comportamento. É por isso que quem desenvolver talento através do treinamento estratégico, específico, intencional, mas não melhorar comportamento, não vai ter durabilidade nos negócios e no ganho financeiro. Comportamento é o que define o quanto tempo você vai ganhar. O quanto tempo você vai continuar se conectando com gente boa, que te leva para um próximo nível. É o comportamento. Então, esse é um livro bem completo, gente. Esse é um livro bem completo para te ensinar o passo a passo da riqueza. Assim, eu quero entender mesmo, Thiago,
Você vai entender através do livro Ganhe o Mundo Sem Perder a A Alma. gente só tá no capítulo 1. Tinha nem só no capítulo 1, né? Então vamos adiantar aí. Só uma coisa aqui. No capítulo 1 ainda você fala sobre os prazeres excessivos são inimigos da prosperidade. Vamos lá. Quando uma pessoa que é pobre, e aqui eu me refiro muito mais pobre de mentalidade do que de dinheiro, quando ela pensa em vou ficar rica, ela está pensando 100% no prazer. Vou comer tudo que eu quiser, vou viajar o mundo, vou pedir demissão, vou largar esse emprego e tal, tal. E, na verdade, riqueza tem a ver com disciplina e não com prazer. Aí eu explico isso no livro e provo. Todo prazer excessivo... Existem 2 tipos de prazeres. Eu explico isso no livro. Prazer lícito. Viajar com a minha família é prazer? É lícito. Jantar com a minha esposa numa sexta-feira à noite é um prazer? Sim. Um prazer. É lícito? Agora, tem os prazeres ilícitos. Drogas, prostituição, coisas ilegais, tal, que dão prazer. Jogos de azar, um monte de coisa. Isso dão prazer, mas são ilícitos. Dos prazeres ilícitos, você nem se aproxima. E dos prazeres lícitos, você deve usar como recompensa, nunca como rotina. Ótimo. Então, é maravilhoso jantar com a minha esposa num bom restaurante, mas não pode ser todo dia. Primeiro vai perder o prazer. A Bíblia diz em Provérbios, em contraste mel, não tome tudo, senão você vai vomitar. Ou seja, o que é muito bom não é para usar sempre. Não é para comer todo dia. Então, prazeres lícitos devem ser recompensa. Caramba, batemos uma meta essa semana, amor, vamos sair para jantar? A rotina de disciplina deve ser o teu dia a dia. Acordar cedo, treinar na academia, ler 40 minutos de um livro, ler a Bíblia, fazer sua oração, sair, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, gravar os vídeos, é rotina. Então, a sua rotina tem que ser disciplina e o prazer lícito tem que ser recompensa. Essa é a forma de prosperar. Depois, você já está ganhando dinheiro, né? Já estou ganhando. Não é isso que vai te deixar rico, é isso que vai te continuar prosperando. É você ser disciplinado e não um louco atrás de prazer. Então, quem não controla os seus prazeres nunca consegue enriquecer. Salomão fala isso em Provérbios. Tudo eu provo na Bíblia, tá, gente? Não são teorias minhas, não. O Salomão fala assim em Provérbios, eu botei o versículo aí. Aquele que é amigo dos prazeres, aquele que ama o azeite e o vinho, aquele que banqueteia já pela manhã, está só atrás de festa, de prazeres, nunca enriquecerá. Ao contrário, um dia ficará pobre. Para ficar pobre, você tem que ter tido o quê? Dinheiro. Então, Salomão está falando o seguinte, você tem dinheiro, mas vai ficar pobre. Então, o controle dos prazeres e o aumento das virtudes, a eliminação dos vícios e o aumento da disciplina é o caminho da progressão da riqueza. Tá? Você pode ver que hoje os grandes CEOs, principalmente que estão dando a cara na internet aí, são altamente disciplinados e o prazer para eles é só uma recompensa. Aí bate com o que a Bíblia ensina com o estilo de vida dos bilionários hoje. E qual o caminho para quem já está, tanto no prazer lícito quanto ilícito, já está numa zona de vício? Aí é a espiritualidade. No final do livro, vamos para o último capítulo. Vamos falar tudo. Vamos para o último capítulo. O último capítulo do livro, eu falo o seguinte, não tem como. Eu estudei, eu li, eu pesquisei, eu entrevistei mais de 100 pessoas, personalidades, tanto do mundo bilionário, do mundo milionário, quanto do mundo artístico e de influência. Não tem como você ganhar dinheiro sem perder a alma, sem se espiritualizar. Não tem como. O dinheiro vai te fazer se perder se você não se espiritualizar. Sim, 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 ponto final. Então, qualquer pergunta sobre como é que eu vou lidar com orgulho quando começar a ganhar dinheiro? Como é que eu não vou passar por cima de ninguém quando eu começar a ganhar dinheiro? Como é que eu não vou me excluir? Não quero mais ter contato com ninguém agora, eu sou diferente. Como é que eu vou ser generoso, compassivo, ajudar o pobre, órfão, a viúva, gerar transformação social? Só tem um jeito, se espiritualizando. Essa espiritualização vem com rotina espiritual. Orar todo dia, confiar em Deus de todo o coração e não confiar no dinheiro. Ler a Bíblia todo dia, jejuar semanalmente para você. O que é jejum? É você enfraquecer tua carnalidade, teus desejos da carne para fortalecer o teu espírito, a tua espiritualidade. Se não for assim, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Então, a única forma
O único antídoto contra o amor ao dinheiro, que é um pecado, confiar nas riquezas, que é um pecado. Riqueza não é pecado, confiar nela é. Porque você não pode servir a dois senhores. Então, quando você vai fazer algo, você consulta o que tem no banco ou consulta a Deus? Você está declarando que é teu senhor, em quem você consulta primeiro. Ótimo. Então, tudo está no livro. Então, quanto mais espiritualizado eu for, mais sentido o dinheiro vai ter para mim. Porque ele vai ser uma ferramenta de cumprimento de propósito e não um patrocinador de prazeres carnais. Quando eu sou espiritualizado, o dinheiro é uma ferramenta de cumprimento de propósito e de transformação social. Quando eu não sou, ele é patrocinador de prazeres carnais. Aí começa o meu problema de vida. Boa. Aí eu machuco muita gente e prejudico a sociedade. Já no segundo capítulo, que é Teorias da Riqueza, você fala a segunda teoria do livro, que é Destinados e Alienados. Pode contar essa história aqui pra gente também? É. Tá na página 55. Para mim, isso é uma das teorias mais importantes do livro, porque o destinado aí não é quem nasceu predestinado para ganhar dinheiro, não. Destinado é uma pessoa que percebeu que tem chance na vida. O alienado é o que não percebe nada. O destinado é o que criou qualquer tipo de acesso, ainda que seja um microacesso. Por exemplo, o cara é garçom. Qualquer um pode ser garçom, concorda? Sim. Sim. O cara só tem que ter os dois braços fisicamente ali, ele precisa ter os dois braços para poder servir. Mas ele não precisa ter formação acadêmica, ele pode morar na comunidade carente, ele pode ser negro, branco, ou seja, gay, heterossexual, ou seja, não tem nada que proíba um cara de ser garçom. Concorda comigo? Sim. Uhum. Tá bom, então não tem impedimento. Agora, esse garçom ganhou um acesso que, se a pessoa for boa observadora, coração ensinável e comportamento para se conectar, primeiro ele vai observar as mesas dos restaurantes, como as pessoas se comportam, pessoas às vezes que têm dinheiro, que são bem comportadas. Ele pode fazer amizade. Eu conheço história de garçons e sommeliers de grandes restaurantes, fizeram amizade com gente muito rica, que era frequentadora daquele restaurante, acabou indo trabalhar para essa família rica, acabou abrindo um negócio com essa família rica, porque ele era bom no que fazia. Então, a verdade é que a oportunidade só surge com microacesso. Se você souber usar esse microacesso, por exemplo, eu era garçom, é um acesso. Mas como eu vou usar essa oportunidade? Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento, eu tenho que saber fazer conexão, eu tenho que ser uma pessoa que as pessoas simpatizem comigo, gostem de mim, eu tenho que ser bom no que eu faço, porque um rico nunca vai te contratar ou vai te dar uma oportunidade de negócio para ser sócio dele se você não for bom no que faz, se você não resolve o problema dele. Mas essa aqui é uma prova de que a pessoa sendo destinada, que é gosto de aprender, gosto de me conectar, não me conformo em estar no nível que eu estou, eu quero crescer mais. Se ela tiver um acesso, ela aproveita. O alienado não quer nada. Mas trabalhar, ler livro, que bobeira. O alienado quer ficar na televisão, quer ficar rolando feed de TikTok o dia todo. Falar mal dos outros, tá no blog de fofoca xingando todo mundo. Como vai prosperar? O alienado tem poucas chances, mas não é impossível dele virar um destinado. Tem muita gente que começou num processo de alienação, mas em algum momento da vida despertou. Infelizmente, é um percentual muito pequeno, mas existe. Existe algum alienado que prosperou? A partir do momento que ele prospera, ele sai da classe de alienado e vai para... Como é que um alienado vai prosperar? Só se ganhar na loteria. E se ele ganhar na loteria, como a gente vê a reportagem, 95% das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo em 4 anos. É isso que vai acontecer com ele. Porque ele não tem mentalidade. Não tem mentalidade, comportamento, conhecimento, conexão, se move só pelos desejos e prazeres e não pela disciplina, vai perder tudo. Rapaz, riqueza é um processo. Riqueza não cai do céu, não. Riqueza é um processo. Então, esse livro é uma resposta para a nossa geração, principalmente para quem quer progredir financeiramente, porque é quem te responde todas as questões. Eu não estou nem entrando nas polêmicas do livro, que são os versículos que os haters da riqueza usam para falar que a gente não pode ganhar dinheiro, que Deus não gosta de dinheiro. Isso eu não vou nem entrar no podcast de hoje, vou deixar você ler no livro.
Eu quebro todos os paradigmas contra o dinheiro, por causa da nossa cultura latino-americana e da nossa religiosidade. Todos esses paradigmas contra o dinheiro. Ah, mas o rico não vai entrar no reino dos céus. Ah, mas o jovem rico preferiu o dinheiro do que Jesus. Todas essas resistências que criaram com o dinheiro, eu provo biblicamente que não é bem assim, não. O problema nunca foi o dinheiro, sempre foi o estado do coração da pessoa que tem o dinheiro. Sempre foi isso na Bíblia. Tem a ver com o teu coração, com a tua motivação, com a tua mentalidade, não com o dinheiro que você tem. Boa. Será que você pode repetir o checklist de quem que é destinado e quem que é alienado? Destinado, ele é obstinado, ele sabe o que quer, ele se adapta a qualquer situação, não tem que ser do jeito dele. Se a situação virou, o jogo mudou, ele se adapta. Ele quer estar onde as coisas dão certo. Esse é o destinado. Caramba, eu trabalhava com música, era meu sonho, mas eu percebi que não ia dar o dinheiro que eu queria, não ia trazer a prosperidade que eu precisava, até porque eu não era bom o suficiente também. Eu gostava, era apaixonado, mas não era um excelente músico, era um músico comum. Então o que eu fiz? Eu vou para onde está a prosperidade. Aí comecei a trabalhar com algo que eu não gostava. Eu comecei a vender empréstimo consignado, vender passagem aérea como autônomo, como vendedor autônomo para agências. Ficava na rua, panfletando, não gostava. Mas o dinheiro estava ali na época para mim. Eu fui me adaptando, até criar a mentalidade, um negócio, até descobrir, cara, meu chamado mesmo é educação. Mas passei por um processo de ir negando aqui, o dinheiro está aqui. Você não vai ganhar dinheiro fazendo só o que gosta. Tem processo de adaptação na vida que você vai fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, eu já conversei com grandes empresários, falei, como é que você entrou nesse negócio? Eu falei, cara, eu nunca nem pensei nesse negócio na minha vida. Apareceu a oportunidade, eu tinha capacidade de resolver o problema que o cara estava me oferecendo, viramos sócio e agora é uma mega empresa. Entendeu? Não era o sonho do cara, não era... Apareceu a oportunidade, ele viu que o dinheiro estava ali, entrou e aconteceu. Então, o destinado tem essa capacidade. O alienado não, ele nunca enxerga a oportunidade, ele sempre está parado, nunca está em movimento, ele está sempre em casa, ele nunca está lendo um livro, ele ama ficar vendo televisão horas, mas não consegue ficar 30 minutos lendo livro. Ele odeia ser repreendido e ser chamado a atenção, eu ensino isso no método Destiny, é uma das características de quem vai prosperar mais rápido. Porque quanto mais você é chamado a atenção por gente que tem capacidade para isso, mais rápido você aprende e cresce, amadurece. Mais chance você tem de ganhar dinheiro, de melhorar de vida. O alienado odeia. O alienado, a Bíblia chama ele na Bíblia de zombador, tolo. Insensato. Né? Insensato. Tem várias palavras para o alienado na Bíblia. Ele fala assim, ó, repreende o sábio e ele vai te amar. Repreende o insensato, que é o alienado. Ele vai te odiar para sempre. Então, essa é a grande diferença de um destinado e um alienado. Por exemplo, tem um alienado aqui ouvindo a gente, ele fez o checklist e reconheceu que ele é um alienado. Qual o conselho que você dá para ele? O que ele tem que fazer agora? Pouquíssimos alienados estão escutando a gente agora, porque eles não gostam de podcast também. Só de podcast fala besteira, fala... sobre a vida dos outros. Sobre a vida dos outros. Podcast de conhecimento eles não escutam, não. Mas se tiver algum perdido por aqui, quer dizer que Deus está te dando uma chance. Deus está te dando um acesso. Acesso ao quê? A uma informação, a um conhecimento. Com isso, toda a tua vida pode mudar. Com esse microacesso de você estar escutando isso, toda a sua vida pode mudar. Compra o livro, vê se você gastar com lanche esse final de semana, é o preço de um lanche, mais barato que uma pizza. É mais barato que uma pizza. É mais barato que uma pizza. Compra esse livro, leia, você vai ler rápido. É um livro que você lê em 3, 4 dias, 5 dias no máximo. Vai mudar a tua forma de pensar. Esse é o conselho que eu dou. O destinado pode ser comparado com uma pessoa obstinada? Também. A obstinação faz parte do destinado. Ele não desiste enquanto ele não consegue o que quer. Entendi. O alienado, ele nem tenta. E se tenta, desiste na primeira dificuldade. Ótimo. Isso é uma boa característica entre destinado e alienado. Tem alguma pergunta? Posso ir pro capítulo 3? Pode. E vamos encerrar no capítulo 3, senão a gente vai dar o livro todo, pessoal. No capítulo 3... Vamos encerrar no capítulo 3 e você lê o resto no livro, porque cada capítulo é uma revelação. Loucura. Capítulo 3, para mim, também é um dos mais importantes, assim, porque você vai começar a falar sobre negociação. O capítulo 3, para quem quer ganhar dinheiro, é o principal capítulo. Aí você dá a definição do que é negociar. Assim, negociar é fazer conexão com pessoas
ter comportamento adequado, ser comunicativo e, é claro, possuir expertise em comprar e vender. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa arte Vamos de lá. negociar. Biblicamente, tem 3 formas de você ganhar dinheiro. Uma, sendo herdeiro, e muita gente hoje é. Não muita gente, né? Mas alguns são herdeiros. Ou seja, receberam uma empresa, ou um dinheiro, uma casa dos pais. Sim. Aquisição de bens ilegais, de forma ilegal. Caso de Zaqueu, na Bíblia. E no caso dele, ele se arrependeu e devolveu tudo, por isso a salvação chegou na casa dele. E quem não se arrepende de aquisição de coisas ilegais, por meios ilegais, não só vai perder a salvação, vai ter uma vida muito sofrida emocionalmente na Terra. Nunca vai encontrar felicidade e a realização. E tem o que 80% das pessoas verdadeiramente ricas na Bíblia fizeram para conseguir esse dinheiro. Negociaram. Jacó era CLT, trabalhava para o seu sogro Labão. E o seu sogro Labão percebeu que ele só enriquecia por causa do trabalho de Jacó, porque Jacó era bom, Jacó sabia fazer as coisas. Então ele começa a querer aumentar o salário de Jacó para Jacó não sair, porque Jacó já estava a fim de sair. E ele, não, eu te aumento o salário de novo, até um dia que Jacó falou assim, eu não quero mais salário. Agora eu quero parte do negócio e eu vou embora. Negociação. E aí Labão dá uma parte do negócio. As vacas que nascerem malhadas seriam de Jacó, as que nascerem de uma cor só são de Labão. E no próximo versículo diz, Deus abençoa Jacó e o homem se torna riquíssimo. As vacas que nasciam malhadas se fortaleciam, as vacas que nasciam de uma cor só não estavam tão fortes. E Jacó ficou multimilionário. Então, assim, tudo é negociação. Bênção de Deus acima de tudo. Que a Bíblia tem um verso muito importante. A bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela não vem o desgosto. Então, tem gente que pode enriquecer sem a bênção de Deus, porque fez um negócio, mas vem muito desgosto junto. Com a bênção de Deus, vem o enriquecimento sem um desgosto. Teus filhos contigo, tua mulher te amando, teu esposo, vocês bem com Deus, vocês provocando transformação social, tendo sentido de vida, com saúde mental e por aí vai. Ou seja, negociar é a única forma segura, bíblica, de se fazer riqueza. E das pessoas que eu conheço hoje, nas entrevistas que eu fiz para escrever esse livro, das pessoas que eu convivo, Sim. Quem ganhou dinheiro de verdade foi negociando. Não existe outra forma. E quem não negociou e ganhou dinheiro, alguém negociou por ele. Por exemplo, o Elvis fez muito dinheiro, o Elvis Presley. Ele não era um negociador, mas alguém negociava por ele. Ou seja, a negociação vai estar. Um exemplo que eu dou no livro é a história do maior basquete do mundo, o Michael Jordan. Ele não era um negociador. Como é que ele ficou bilionário? A mãe dele. Porque a mãe dele era negociadora e na hora do contrato com a Nike, na época que ele não era profissional ainda, falou assim, em vez de um dinheirinho, toma aqui $100 mil, não. A gente quer participação, negócio. A gente quer participação em tudo que a Nike vender com o nome Air ou Michael Jordan. Conclusão, o cara ganhou bilhões de dólares por causa de um contrato. E até hoje de uma cláusula no contrato. Até hoje ganha. Já parou de jogar há anos. Até hoje ganha. Muito. Então, negociar é o caminho da prosperidade. Só que para você ser um negociador, uma negociadora, você tem que aprender várias coisas. Comportamento, comunicação. Tem que saber ser bom em comprar, tem que saber bom em vender. Tem que entender como é que funcionam as coisas, tem que saber se conectar com pessoas. Para isso, leia meu livro Especialista em Pessoas, para você entender o lado das pessoas. Negociar não é fácil. Se fosse, estava todo mundo ganhando dinheiro. Mas o bom negociador, a boa negociadora, é sempre quem consegue as maiores quantidades de dinheiro. Tem uma frase na página 93 que vai falar um pouco, você estava falando sobre a história de Jacó, que você fala assim, a mente sempre ganha do braço. A mente, que é como você pensa, sempre vai ganhar da força física. Eu estava lendo A Política de Aristóteles, né? Um livro de Aristóteles, que ele começa dizendo o seguinte, tenho reparado que o inteligente sempre é o chefe e o que tem somente força braçal é sempre escravo do chefe. Nossa. Aristóteles. A gente está falando de 300 e poucos antes de Cristo. Aristóteles, que é o maior filósofo grego, né? Deixou 4.000 páginas, pelo menos, encontradas, escritas,
sobre tudo sobre a vida, né? Ele conseguiu dissertar sobre tudo. Aristóteles foi muito grande. E o raciocínio aristotélico influenciou, inclusive, a sociedade atual e as sociedades passadas. E ele disse o seguinte, o inteligente, às vezes, ele não tem forma física, não tem força física, mas ele consegue botar o cara que só tem força para trabalhar para ele. Mas isso eu nem cito no livro, estou citando agora. O que eu cito no livro é uma questão bíblica, que foi a negociação de Jacó com Esaú, seu irmão. Esaú chega cansado da caça, que o trabalho dele era braçal, caçar, e Jacó estava em casa pensando. O trabalho de Jacó era mental. Então, enquanto Esaú estava se cansando braçalmente, Jacó estava no ócio criativo. Estava pensando, como é que eu faço para pegar essa bênção de Esaú, que era a bênção da primogenitura? Quando Esaú chega em casa, ele fala, estou com muita fome, estou quase morrendo, bota alguma coisa para eu comer. Jacó fala assim, olha, eu faço a tua comida preferida, mas você tem que me vender a tua primogenitura. Porque Jacó estava focado na bênção da primogenitura, que era a bênção da prosperidade na época. E Esaú fala, o que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? E vende para ele por um prato de comida. Então, é baseado nessa passagem bíblica que eu falo que a mente sempre vai ganhar do braço. Ou seja, não é que você não precisa fazer esforço físico, treinar na academia, não é isso. É que a tua mentalidade, a tua forma de pensar é o que vai determinar se você vai ser o que manda ou que obedece ordens. O que ganha dinheiro ou que recebe só pela hora de trabalho. É isso. Eu lembro que quando eu era mais jovenzinho e pensava só em dinheiro, eu tinha um pensamento de, cara, não importa o trabalho, pode ser braçal, pode ser qualquer coisa, desde que eu ganhe dinheiro. Aí uma expansão de consciência foi que, mas esse cara que trabalha braçal sempre tem um chefe e tá pensando só com a mente. Então, a mente sempre realmente ganha do braço. Exatamente. Geralmente, uma pessoa que está na sala com ar-condicionado, um laptop, está ganhando mais do que o cara que está recapeando a rua. O gestor dele... O cara que está recapeando a rua, além de estar fazendo algo importante, está trabalhando muito mais, pelo menos fisicamente. Mas quem está ganhando mais é quem está na sala com ar-condicionado, com o computador. Ou seja, essa questão de posicionamento, de escolher... Por exemplo, até para terminar, não quero me alongar muito nisso, quando você vai negociar, você tem que saber escolher. Eu falo sobre o poder da inteligência. Ninguém vai prosperar sem ser inteligente. Inteligência não é só o QI. Inteligência é entender as coisas, entender como funcionam as coisas. Então, eu preciso entender qual o mercado que dá dinheiro, se esse mercado tem margem de lucro, se tem escala, ou se não, só posso vender 10 por mês. Não, posso vender 1.000 por mês, tem escala. Se tem recorrência, se as pessoas vão voltar a comprar de mim. Isso aqui é inteligência, você entender como as coisas funcionam. Tem informação, conhecimento, treinamento. Isso vai afiando a tua inteligência para você escolher o negócio que vai entrar e arrebentar. No mesmo sistema de educação, eu trabalho com educação. Meu dinheiro vem de educação. No mesmo sistema de educação, tem gente que ganha muito pouco, tem gente que ganha bilhões. O que muda? Metodologia, modelo de negócio. O modelo de negócio escolhido tem a ver com a tua inteligência. O modelo de negócio escolhido tem a ver com os teus conselheiros. Tem a ver com a tua mentalidade. Tem a ver com você parar e escolher. Não. Já que é para botar energia, eu vou botar energia nesse produto aqui que tem uma margem maior. Para que eu vou me dedicar tanto nesse aqui se a margem é bem menor? É questão de escolha. Muita gente hoje está trabalhando otimamente bem, fazendo um excelente trabalho, ganhando pouco. Não é porque está trabalhando errado, é porque escolheu o produto errado. Escolheu um modelo de negócio ruim. Isso é inteligência, está no livro também. Na Bíblia, todo mundo que prosperou escolheu um bom modelo de negócio. Aproveitando, falando sobre modelo de negócio, negociação, você já teve problema com precificar algum produto seu? Porque muita gente começando, bolo de pote, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou... Eu não tive muito problema, porque eu sempre fui bom de arriscar. Como é que eu precifico todas as coisas? Primeiro eu coloco muito caro. Não vendeu é porque está caro. Depois eu coloco mais ou menos. Vendeu muito rápido, está barato. Aí eu vou chegar num valor agora, que é o que vai... O meio termo. O meio termo que eu vou poder atender a quantidade de clientes e vai ter margem para eu prosperar.
Então, isso também é uma questão. Isso é uma questão de inteligência também. Como é que eu aprendi isso? Andando com pessoas. Por isso que é muito importante networking, conexão, para você receber informações, saber o que está acontecendo no mercado, como é que faz e tal. Então, essa parte de precificação eu aprendi andando com pessoas que fazem isso há muitos anos. Não foi... Não necessariamente, tem coisas que eu aprendi apanhando, infelizmente. Mas é bem melhor você aprender por conselhos e mentoria. Você sofre menos. Sofre menos e é mais rápido o processo. Tá? Então, assim... Eu acho que se a pessoa quiser saber mais do livro, ela tem que... Pelo amor de Deus, entra no link agora. A gente poderia fazer uma série, igual a gente fez de Provérbios, série Ganha o Mundo Sem Perder a Alma. Aqui a gente já fez 3 capítulos, a gente faz o resto em outros episódios. Pode ser. Se você... A gente fez 3 capítulos só. Se você acha que a gente tem que fazer um Brunecast com todos os outros capítulos, vai agora para os comentários e fala, eu acho que tem que fazer... Se passar de 1000 comentários pedindo, a gente grava um segundo Brunecast. Mas ela tem que comprar o livro para acompanhar a gente falando e lendo. Gente, o livro é o seu material didático. Cara, custa menos que uma pizza. Você vai ter todo o conhecimento que você precisa para acompanhar esse Brunecast com o livro na mão, estudando e expandir tua consciência, mudar tua realidade. Então, por favor, vai no link agora, adquira o seu livro pela Amazon, por qualquer outra livraria que você tem facilidade de comprar, que está disponível no Brasil todo. Ganhe o mundo sem perder a alma. O que a sabedoria milenar nos ensina sobre dinheiro e espiritualidade? Já é um best-seller, já saiu na lista da revista Veja como um dos 5 livros mais vendidos do país. Então está aí à sua disposição para você adquiri-lo agora. Pode ir no link da descrição ou no QR Code na tela e adquirir o seu livro. Meninos, obrigado. Se a gente aqui bombar nos comentários agora... A gente grava o próximo, se o pessoal entender que o conteúdo foi valioso e está ajudando, a gente continua, senão a gente faz outro assunto. É com vocês. Não deixe agora também de curtir e compartilhar para o máximo de pessoas. Tem muita gente só com essa aula de hoje aqui, 1 hora e pouca de aula, no Brunecast aqui de entrevista, já vai levar as pessoas para outro nível. Não deixa de compartilhar o máximo agora e de se inscrever no canal. Toda terça às 20 horas a gente está aqui, não é isso, menino? É isso aí. Só falando também um pouco sobre o Destinados à Riqueza, nossa imersão. Se você viu que esse assunto é o seu assunto, eu acho que do dia 7 ao dia 8 de novembro vai ser o seu dia também de aprender um pouco mais sobre não tenha dúvida. Se você se queimou no seu coração, presta atenção. Enquanto a gente estava falando aqui, se queimou no seu coração, fala, cara, eu nasci para isso. É isso que vai acontecer comigo. Faz o esforço que você tiver que fazer para estar nessa imersão Destinados à Riqueza. Como ganhar o mundo sem perder sua alma. É 3 em 1. É 7 e 8 de novembro, presencial aqui na Casa Destino comigo. 2 dias inteiros de treinamento e imersão. Guilherme Bentimol, fundador da XP, um dos bilionários do Brasil, ensinando sobre criação de negócios e investimentos. Pablo Marçal falando sobre mentalidade de riqueza. Você vai acessar também por 1 ano a nossa mentoria na plataforma digital, com aulas em altíssima qualidade, com Flávio Augusto da Silva, um dos bilionários do Brasil, Bruno Perino, especialista em finanças, Thiago Nigro, do Grupo Primo. Fora isso, 4 aulas ao vivo de Zoom comigo, de tira dúvidas de negócios e finanças. Sabe quanto é que custa 1 hora minha para um empresário me contratar para eu fazer o que eu vou fazer contigo durante 4 aulas de Zoom? Gente, é uma oportunidade única. Se você sente, chegou minha hora de botar meu negócio para crescer, de ganhar mais dinheiro, de prosperar, sem vender minha alma, sem abrir mão do que mais importa, Destinados à Riqueza, 7 e 8 de novembro, fora a plataforma por 12 meses, fora as 4 aulas de Zoom ao vivo comigo. Entra agora no link e adquire o seu curso, essa mentoria, na verdade, né? Para você estar com a gente durante esse tempo. Paz e prosperidade, obrigado pelo dia de hoje, compartilha com todo mundo e até o próximo Brunecast. Obrigado, pessoal.